Bom dia pessoal. Como é que vai vocês? Estão tendo um bom dia? Que Deus abençoe, que o Senhor possa nos conduzir nesse dia maravilhoso. Mais uma oportunidade que tivemos de acordar, de estar à disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus para fazer o melhor para nós e para o nosso próximo. Amém? Que o Senhor possa conceder um dia tranquilo, abençoado, produtivo, um dia cheio de paz, para a honra e glória do seu próprio nome, Jesus. Amém? Que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, que Ele possa falar aos nossos corações e que fale algo do reino para nós, que nós possamos ter uma boa aprendizagem, um bom aprendizado hoje, né? E vamos aprender mais um pouco de Deus, amém? Hoje o tema é Caleb e Josué. A leitura bíblica hoje está lá no livro de Josué, capítulo 14, do verso 6 ao 15, que fala assim, ó. Tem como tema: Caleb recebe Hebron. Os homens de Judá vieram a Josué e Gigal, e Caleb, filho do Quezeu, Zefone, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Zefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins, e a terra teve descanso de guerra. O versículo em destaque aí tá: seja fiel até a morte, tá? Seja fiel e eu lhe darei coroa da vida. Isso daí é o destaque. A pessoa que é fiel, que persevera até o fim, tem uma promessa cumprida. Além de uma promessa cumprida, tem a vontade de Deus cumprida na sua vida. Caleb foi aquele que foi espionar a terra.
E os outros falaram mal da terra, colocaram um monte de defeitos. Ah, ela é montanhosa. Ah, ela tá cheio de pessoas lá que vão querer nos destruir. Como é que vamos conseguir entrar nessa terra? E o povo desanimou. Mas Caleb viu o que o Senhor tinha para ele. Caleb viu além daqueles empecilhos daquelas barreiras que impediam o avanço do povo de Israel para morar na terra prometida. Mas ele foi fiel. Caleb e Josué foram dois homens lembrados pela sua fé, coragem e perseverança nos tempos de Moisés. Eles fizeram parte dos 12 espiões que Moisés mandaram à terra de Canaã depois da travessia do Mar Vermelho. Os outros 10 deram um relatório pessimista sobre a conquista de Canaã, dizendo que havia cidades fortificadas, que os habitantes da terra eram muito poderosos e que existiam gigantes ali. Caleb e Josué viram as mesmas coisas, mas deram um relatório animador. Quantas vezes a gente vai encontrar na Bíblia: tem de bom ânimo, tem coragem? Quantas vezes o Senhor nos dá isso, nos fala isso? É porque Ele sabia, meus irmãos, que nesse mundo que nós vivemos, nessa terra que nos foi dada, tem muita maldade, tem muitos gigantes para ser vencido. E como nós somos terrenos, como nós vivemos aqui na terra, nós vemos só o que a gente consegue enxergar com o olho, só o que está diante de nós, os problemas, as dificuldades, tudo que é imposto para nós. E esquecemos que há um Deus que nos dá vitória, que anda junto conosco, que persevera junto conosco em cada batalha que entrarmos, mas que nós tenhamos a convicção que o Senhor é conosco, que Ele guerreia junto com nós. Porque a gente, se não tiver essa convicção, a gente só vai conseguir enxergar nossos problemas, nossas dificuldades, que todos os dias estão aí, né? Então que possamos hoje analisar isso e pensar sobre isso. Que nós venhamos colocar o Senhor à nossa frente para guerrear nossas batalhas. O problema foi que o povo ouviu os 10 espiões desanimados e, por causa da sua falta de fé, teve de peregrinar pelo deserto por 40 anos até que a geração adulta morresse no deserto, com exceção de Caleb e Josué. Após as primeiras conquistas em Canaã, Caleb reivindicou a Josué a posse da terra que ele havia espiado fazia 45 anos. Veja só como é que é as coisas. Muitas vezes a gente reclama porque a gente quer para ontem a bênção de Deus. Senhor, eu já entreguei minha vida ao Senhor, eu já estou aqui há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, sei lá quanto tempo faz que você está esperando, meus amigos. Mas a gente tem essa mania de querer tudo para ontem, na nossa hora, no nosso querer. E não é bem assim que acontecem as coisas. Sempre é no tempo de Deus. Lá em Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, que há tempo para tudo. Então, que seja no tempo de Deus, meus amigos. Veja a fé e a disposição de Caleb. Depois de todo esse tempo e já com 85 anos de idade, seu ânimo era o mesmo. E ele se lembrava perfeitamente da promessa que recebera de Moisés. De igual modo, Josué também herdou a terra segundo o mandado do Senhor.
quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e estabeleceu. Lá em Josué 19, 49 e 50 fala: quando terminaram de dividir as terras em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Isso daí está escrito lá em Josué 19, 49 a 50. Pela sua perseverança e fé, aqueles dois homens receberam a sua recompensa, a posse da terra de Canaã, enquanto os demais companheiros espiões morreram no deserto. Ora, você vai ficar só murmurando e vendo as dificuldades, ou vai seguir em frente, perseverante e fiel ao Senhor e crendo na vitória que Deus te dará? Aqueles que perseverar, vai de ver. Não importa quais obstáculos ou dificuldades você possa enfrentar por ser cristão, persevere em servir a Deus e com isso receberá também a sua recompensa, que segundo Jesus prometeu, é um tesouro de valor eterno, totalmente à prova de perdas. Esse texto é de Mateus 7:20. Isso é o que ele promete? Isso é a vida eterna, meus amigos. Uma vida eterna do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus, onde não vai haver mais dor, nem prantos, nem choro, nem ranger de dentes. Só vai haver a glória do nosso Senhor, o amor que Ele sente por nós, sendo transmitido a todo instante, e a gente em comunhão com Ele. A fidelidade é o que Deus mais espera de nós, então sejamos fiéis a Ele, assim como Ele tem sido fiel de geração em geração para nos alcançar e fazer com que nós tenhamos esperança em não se perder nessa caminhada que é tão difícil, meus amigos. Não é fácil, não é tão simples, mas é possível, porque Jesus se doou lá na cruz do Calvário para que pudéssemos ser salvos, para que pudesse ser possível. E hoje é possível alcançar a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, por um simples gesto, um simples querer. Só basta você dizer ao Senhor que aceita o sacrifício de Jesus lá na cruz, que se disponha a fazer a vontade dele, renegue a sua própria vida e sirva ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, para que você possa ter uma vida melhor, uma vida digna, uma vida com esperança. Amém? Que o Senhor possa nos moldar a termos o caráter, a termos a visão de Caleb e Josué, que não viu só as dificuldades, mas viu o que havia além das dificuldades. Que no nosso caso é uma terra prometida há muito tempo atrás, e que por sermos filhos de Deus, por sermos crentes na palavra do Senhor que Ele nos deixou para servir a Ele, então somos herdeiros desse céu, dessa terra prometida que Ele nos prometeu. Então que possamos ter um entendimento do Senhor nessa manhã
e que possamos nos voltar para estar sempre à disposição do nosso Senhor para fazer a vontade dele. Amém? Que não venhamos ver só os obstáculos, meus amigos, que não venhamos enxergar somente as dificuldades e as adversidades, que possamos enxergar o quanto Deus é grande e maravilhoso e nos concede paz, nos concede sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá estratégias também para nos livrarmos do mal, para ser fiel a Ele e poder alcançar aquilo que tanto almejamos. Amém? Que o Senhor possa estar conduzindo teus passos, assim como Ele tem conduzido os meus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer a vontade dEle nas nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. E que tenhamos um final de semana abençoado, que nós possamos ter sabedoria para lidar com as adversidades do nosso dia. Se você chegou até aqui, curte, compartilha, comenta, faz alguma coisa em nome de Jesus, amém?